No terceiro ano do reinado de Xerxes, o grande rei da Pérsia, os salões do palácio de Suzã resplandeciam com um brilho sem precedentes. O monarca, conhecido por sua opulência e poder, havia convocado um banquete que se estenderia por 180 dias, uma demonstração extravagante de sua riqueza e influência para os nobres e oficiais de todo o seu vasto império. Os jardins do palácio, com suas fontes de mármore e árvores exóticas, estavam adornados com tapeçarias de linho fino, branco e azul, presas por cordões de linho e púrpura a anéis de prata em colunas de mármore. Divãs de ouro e prata repousavam sobre um pavimento de pórfiro, mármore, madrepérola e pedras preciosas. O vinho real fluía abundantemente em taças de ouro, cada uma diferente da outra, refletindo a luz das tochas e enchendo o ar com seu aroma inebriante. No sétimo dia, quando o coração do rei estava alegre com o vinho, Xerxes ordenou que os 7 eunucos que o serviam trouxessem a rainha Vasti à sua presença. Ele desejava exibir sua beleza para os convidados, pois ela era extraordinariamente bela. No entanto, quando os eunucos transmitiram a ordem do rei, Vasti recusou-se a comparecer. A recusa da rainha caiu como um raio sobre o banquete. O rosto de Xerxes, antes radiante de alegria, escureceu com a fúria. O silêncio tomou conta do salão, enquanto os convidados observavam, tensos, a reação do monarca. Xerxes, consumido pela raiva e humilhação, convocou imediatamente seus conselheiros mais próximos. "O que deve ser feito com a rainha Vasti?" trovejou o rei, sua voz ecoando pelos corredores do palácio. "Ela desobedeceu a uma ordem direta do rei diante de todo o império." Os sábios, temendo as consequências de suas palavras, trocaram olhares nervosos antes de responder. Memucã, o mais ousado entre eles, deu um passo à frente e falou: "Ó rei, Vasti não apenas ofendeu a vossa majestade, mas também a todos os nobres e povos das províncias. Se a notícia de sua desobediência se espalhar, todas as mulheres do império desprezarão seus maridos. Deve-se emitir um decreto real, irrevogável segundo as leis dos medos e dos persas, de que Vasti jamais poderá entrar novamente na presença do rei, e que sua posição real seja dada a outra que seja mais digna." As palavras de Memucã agradaram ao rei e aos nobres. Sem hesitação, Xerxes ordenou que o decreto fosse escrito e enviado a todas as províncias do império, cada uma em sua própria língua e escrita. A mensagem era clara: todo homem deveria ser senhor em sua própria casa. Enquanto o decreto era selado com o anel real, Vasti era escoltada para fora do palácio, sua coroa removida e seu destino incerto. O banquete, que começara como uma celebração de poder e glória, terminava com uma nota sombria de intriga e mudança. Poucos sabiam os presentes que este evento marcaria o início de uma série de acontecimentos que mudariam não apenas o destino do império, mas também o curso da história para um povo inteiro. O palácio de Suzã fervilhava com rumores e expectativas. Após a deposição da rainha Vasti, o rei Xerxes, aconselhado por seus ministros, havia decretado que jovens virgens de todo o império fossem trazidas ao harém real. Entre elas estava Hadassa, uma jovem judia conhecida pelo nome persa de Éster, cuja beleza e graça logo chamaram a atenção dos encarregados do harém. Esther era órfã, criada por seu primo Mordecai, um judeu da tribo de Benjamim que servia na corte do rei. Mordecai havia instruído Esther a não revelar sua origem judaica, um segredo que ela guardava cuidadosamente. Enquanto as outras jovens se vangloriavam de suas linhagens e competiam por atenção, Esther mantinha uma postura discreta e humilde. O eunuco Hegai, encarregado do harém, notou algo especial em Esther. Sua gentileza e inteligência a destacavam entre as demais. Hegai providenciou para ela os melhores cuidados e tratamentos de beleza.
além de 7 servas escolhidas do palácio real. Ester, por sua vez, seguia os conselhos de Hegai com sabedoria, ganhando o favor de todos que a conheciam. Os meses passavam e Ester se adaptava à vida no palácio. Todos os dias, Mordecai caminhava diante do pátio do harém, ansioso por notícias sobre o bem-estar de sua prima. Ele sabia que o momento em que Ester seria levada ao rei se aproximava, e seu coração se apertava com preocupação e esperança. Finalmente, após completar 12 meses de preparação, 6 meses com óleo de mirra e 6 com perfumes e cosméticos, chegou a vez de Ester se apresentar ao rei Xerxes. Diferentemente das outras jovens que pediam joias e adornos extravagantes, Ester escolheu apenas o que Hegai recomendou. Sua beleza natural, realçada por uma elegância simples, era de tirar o fôlego. Quando Ester entrou na Câmara Real, Xerxes ficou imediatamente cativado. Havia algo em seus olhos, uma mistura de força e gentileza, que o intrigava. O rei conversou longamente com ela, encantado por sua inteligência e charme discreto. Naquela noite, Xerxes soube que havia encontrado sua nova rainha. A coroação de Ester foi um evento grandioso. O rei ofereceu um banquete em sua honra, proclamando um feriado em todas as províncias e distribuindo presentes com generosidade real. Ester, agora adornada com a coroa real, mantinha-se graciosa e humilde, conquistando o coração não apenas do rei, mas de todos na corte. Mordecai, observando de longe, sentia um misto de orgulho e apreensão. Sua querida Ester havia ascendido a uma posição de grande poder e influência, mas ele sabia que os desafios que ela enfrentaria seriam imensos. O segredo de sua herança judaica pesava sobre ambos, uma verdade que poderia mudar tudo se fosse revelada. Enquanto a noite caía sobre Suzã, Ester refletia sobre sua jornada extraordinária. De uma órfã judia, a rainha da Pérsia, ela sabia que seu destino havia sido traçado por uma mão maior que ela mesma. Com uma oração silenciosa nos lábios, Ester se preparava para o papel que teria que desempenhar, sem saber que em breve seria chamada a ser muito mais do que apenas uma rainha. O palácio de Suzã fervilhava com atividade e intriga. Enquanto Ester se adaptava à sua nova vida como rainha, outro personagem ganhava proeminência na corte do rei Xerxes. Amã, um homem ambicioso e orgulhoso, havia sido promovido acima de todos os outros nobres, tornando-se o principal ministro do rei. Amã caminhava pelos corredores do palácio com um ar de superioridade, deleitando-se com as reverências e saudações que recebia. Todos se curvavam diante dele, reconhecendo seu novo status. Todos, exceto um homem, Mordecai, o judeu. Dia após dia, Mordecai se recusava a se curvar ou prestar homenagem a Amã. Esta recusa constante irritava profundamente o orgulhoso ministro. Quem é este homem que ousa me desafiar? Pensava Amã, seu rosto contorcido de raiva cada vez que passava por Mordecai nos portões do palácio. Quando Amã descobriu que Mordecai era judeu, seu ódio se intensificou. Não bastava punir apenas um homem. Em sua mente distorcida, todo o povo de Mordecai deveria pagar por esta afronta. Com astúcia e malícia, Amã começou a tramar um plano terrível. Aproveitando-se de sua posição privilegiada, Amã abordou o rei Xerxes com palavras cuidadosamente escolhidas. Há um certo povo disperso entre as províncias do reino, disse ele, sua voz um sussurro conspiratório. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não convém a vossa majestade tolerá-los. Xerxes, confiando cegamente em seu ministro favorito, nem sequer perguntou de que povo se tratava. Faça o que achar melhor, respondeu o rei, entregando seu anel real a Amã, dando-lhe assim autoridade para decretar o que quisesse. Com um sorriso sinistro, Amã convocou os escribas reais.
ditou um decreto que ordenava a destruição, morte e aniquilação de todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia. A data foi escolhida por sorteio, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. O decreto foi selado com o anel do rei e enviado por mensageiros velozes a todas as províncias do império. A notícia se espalhou rapidamente, causando confusão e pânico entre o povo. Na cidade de Suzã, onde o decreto foi primeiro proclamado, a atmosfera era de choque e incredulidade. Mordecai, ao ouvir a terrível notícia, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco e cinzas, um sinal de luto profundo. Ele vagou pelas ruas da cidade, lamentando em voz alta o destino que aguardava seu povo. Seu coração estava pesado, não apenas pelo perigo que ameaçava os judeus, mas também pela responsabilidade que sentia. Sua recusa em se curvar diante de Hamã havia desencadeado esta catástrofe. Enquanto isso, dentro do palácio, Ester permanecia alheia à terrível conspiração que se desenrolava. Protegida pelos muros do harém real, ela não tinha conhecimento do perigo que ameaçava seu povo e seu amado primo Mordecai. O contraste entre a tranquilidade de sua vida como rainha e o tumulto fora dos muros do palácio não poderia ser maior. A tensão crescia a cada momento. O destino de todo um povo pendia por um fio, e o tempo estava se esgotando. O palácio de Suzã fervilhava com rumores e tensão. O decreto de Amã, selado com o anel do rei, havia sido divulgado, e o pânico se espalhava entre os judeus da cidade. Mordecai, ao ouvir a terrível notícia, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco e cinzas, um sinal de luto profundo. Com o coração pesado, ele vagou pelas ruas da cidade, lamentando em voz alta o destino que aguardava seu povo. Quando Ester foi informada sobre o estado de Mordecai, seu coração se apertou de preocupação. Ela enviou roupas para que ele se vestisse adequadamente, mas Mordecai as recusou. Intrigada e alarmada, Ester enviou Hataque, um dos eunucos do rei designado para servi-la, para descobrir o que estava acontecendo. Mordecai relatou a Hataque todos os detalhes do plano de Hamã, incluindo a exata quantia de prata que ele havia prometido aos cofres do rei pela destruição dos judeus. Ele entregou a Hataque uma cópia do decreto, pedindo que a mostrasse a Ester e lhe explicasse a situação. Mordecai implorou que Ester fosse à presença do rei para suplicar por seu povo. Quando Hataque retornou com a mensagem, Ester sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ela sabia do risco que correria ao se apresentar diante do rei sem ser chamada. A lei era clara. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser convocada poderia ser condenada à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Ester enviou Hataque de volta a Mordecai com uma mensagem explicando seu dilema. Ela não havia sido chamada à presença do rei nos últimos 30 dias e temia por sua vida se ousasse aparecer sem convite. A resposta de Mordecai foi firme e desafiadora. Não pense que por estar no palácio do rei, só você entre todos os judeus escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. As palavras de Mordecai ressoaram profundamente em Ester. Ela compreendeu que sua posição como rainha não era um acidente do destino, mas talvez uma parte do plano divino para salvar seu povo. Com uma coragem renovada, Ester tomou sua decisão. Ela enviou sua resposta a Mordecai. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, perecerei. Mordecai partiu e fez tudo o que Ester havia ordenado. Por toda Suzã,
os judeus se reuniram em oração e jejum, unindo-se em súplica por sua sobrevivência e pela coragem de sua rainha. Enquanto os dias de jejum passavam, Ester se preparava mental e espiritualmente para a tarefa à sua frente. Ela sabia que estava prestes a arriscar não apenas sua posição, mas sua própria vida. No entanto, a determinação de salvar seu povo superava seu medo. O terceiro dia amanheceu, e Ester se vestiu com suas vestes reais, preparando-se para o momento que poderia mudar o destino de toda uma nação. Com um último olhar para o céu, ela respirou fundo e se dirigiu aos aposentos do rei, pronta para enfrentar seu destino. O terceiro dia de jejum chegou ao fim, e Ester sabia que era hora de agir. Com o coração acelerado, mas determinada, ela se vestiu com suas vestes reais. Cada peça de sua indumentária parecia pesar toneladas, carregada com o destino de todo o seu povo. Respirando fundo, ela se dirigiu ao pátio interno do Palácio Real, onde o rei Xerxes costumava receber seus súditos. Ao entrar no pátio, Ester sentiu todos os olhares se voltarem para ela. O silêncio era palpável, quebrado apenas pelo suave farfalhar de suas vestes. O rei Xerxes estava sentado em seu trono, imponente e intimidador. Por um momento que pareceu uma eternidade, seus olhos se encontraram. Xerxes, surpreso com a presença inesperada de Ester, sentiu sua expressão suavizar. Ele estendeu o cetro de ouro em sua direção, um gesto que significava aceitação e permissão para se aproximar. Ester avançou com passos cuidadosos, tocando a ponta do cetro como ditava o protocolo. "O que deseja, rainha Ester?" perguntou Xerxes, sua voz ecoando pelo salão. "Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido." Ester, reunindo toda a sua coragem, respondeu com uma voz clara e firme: "Se for do agrado do rei, que o rei e Ramã venham hoje a um banquete que preparei para eles." A resposta de Ester pegou todos de surpresa. Um banquete? Quando o destino de seu povo estava em jogo? Mas Ester sabia o que fazia. Ela estava jogando um jogo perigoso de estratégia e timing. Xerxes, intrigado pelo convite incomum, concordou prontamente. "Tragam Amã imediatamente", ordenou ele, "para que possamos atender ao desejo de Ester." O banquete foi preparado às pressas, mas com todo o luxo e refinamento dignos da realeza persa. Quando Xerxes e Amã chegaram, foram recebidos por uma Ester graciosa e composta, que os serviu pessoalmente com os melhores vinhos. Enquanto comiam e bebiam, Xerxes, cada vez mais curioso, perguntou novamente: "Qual é o seu pedido, rainha Ester? Será atendido. Qual é a sua solicitação? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido." Ester, sentindo que ainda não era o momento certo, respondeu: "Meu pedido e minha solicitação são estes. Se o rei me tem em estima e se lhe agrada atender meu pedido e conceder minha solicitação, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que prepararei para eles. Então, responderei à pergunta do rei." Amã saiu do banquete sentindo-se exultante. Ser convidado para um banquete privado com o rei e a rainha era uma honra sem precedentes. Ele mal podia esperar para se gabar disso para sua família e amigos. Enquanto isso, Ester retirou-se para seus aposentos, exausta, mas aliviada. Sua estratégia estava em andamento. Ela sabia que precisava ganhar mais tempo, construir mais confiança, antes de revelar seu verdadeiro pedido. A tensão em seu coração era quase insuportável, mas ela se manteve firme, confiante de que estava seguindo o caminho certo. Naquela noite, enquanto o palácio dormia, eventos inesperados estavam prestes a se desenrolar. Eventos que mudariam o curso da história e preparariam o terreno para a salvação do povo de Ester. Naquela noite, o sono fugiu do rei Xerxes. O palácio estava silencioso, mas sua mente fervilhava com pensamentos inquietos. Incapaz de encontrar paz,
o monarca chamou seus servos e ordenou que lhe trouxessem os registros das crônicas do reino. Talvez, pensou ele, a leitura dos feitos passados pudesse acalmar seu espírito agitado. À luz bruxuleante das lamparinas, o escriba começou a ler os relatos de eventos passados. As palavras fluíam, narrando conquistas, desafios e intrigas da corte. De repente, uma passagem chamou a atenção do rei. Era o relato de como Mordecai, um servo judeu, havia descoberto e denunciado uma conspiração para assassinar o rei. Graças à sua intervenção, a vida do monarca fora salva. Xerxes se endireitou em seu leito, subitamente alerta. O que foi feito para honrar e recompensar este homem, Mordecai? Perguntou ele aos seus servos. A resposta o surpreendeu. Nada havia sido feito. O rei sentiu uma mistura de vergonha e gratidão. Como poderia ter negligenciado reconhecer um ato de tamanha lealdade? Enquanto o rei ponderava sobre como corrigir essa injustiça, ouviu-se um ruído no pátio externo. Era Hamã, que havia chegado cedo ao palácio, ansioso para falar com o rei sobre seu plano de enforcar Mordecai. O destino, em sua ironia, havia trazido o inimigo de Mordecai no momento exato em que o rei buscava uma forma de honrá-lo. "Quem está no pátio?" perguntou Xerxes. Ao ser informado da presença de Hamã, o rei o mandou entrar. Antes que Hamã pudesse falar, Xerxes o questionou. O que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Hamã, em sua arrogância, presumiu que o rei falava dele. Seu coração inflou de orgulho enquanto ele elaborava uma resposta grandiosa. Para o homem a quem o rei deseja honrar, deve-se trazer vestes reais que o próprio rei tenha usado, e um cavalo que o rei tenha montado, com um diadema real na cabeça. Então, que as vestes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres príncipes do rei. Que ele vista o homem que o rei deseja honrar e o conduza a cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: "Isto é o que se faz ao homem que o rei deseja honrar." O rei Xerxes, satisfeito com a sugestão, surpreendeu Hamã com sua resposta. "Excelente. Vá depressa, pegue as vestes e o cavalo, como você sugeriu, e faça isso para Mordecai, o judeu, que está sentado no portão do rei. Não negligencie nada do que você recomendou." O choque e a humilhação que Hamã sentiu naquele momento foram indescritíveis. Ele, que havia vindo para pedir a morte de Mordecai, agora era obrigado a honrá-lo publicamente. Com o coração pesado e o orgulho ferido, Hamã não teve escolha senão cumprir as ordens do rei. Enquanto Hamã saía para executar a tarefa, o rei refletia sobre os estranhos caminhos do destino. Ele não sabia que essa reviravolta dos acontecimentos era apenas o começo de uma série de eventos que mudariam o curso da história para seu reino e para o povo judeu. Amanhã começava a despontar sobre Suzã, e com ela, uma nova esperança para Mordecai e seu povo, ainda inconscientes da mudança de ventos que estava prestes a ocorrer. O sol se punha sobre Suzã, lançando sombras longas pelos corredores do Palácio Real. Esther, a rainha, sentia seu coração acelerar enquanto se preparava para o segundo banquete que havia organizado para o rei Xerxes e Hamã. Ela sabia que este era o momento crucial, o instante em que tudo mudaria. Com mãos trêmulas, mas determinadas, ela ajustou sua coroa e respirou fundo, buscando coragem nas profundezas de sua alma. O salão de banquetes estava ricamente decorado, com tapeçarias douradas pendendo das paredes e mesas baixas cobertas de iguarias exóticas. O aroma de especiarias e vinho preenchia o ar, criando uma atmosfera de luxo e indulgência. Quando o rei e Hamã entraram, Esther os recebeu com um sorriso gracioso, escondendo habilmente a tempestade de emoções que agitava seu interior. Enquanto o banquete prosseguia, o rei, satisfeito com o vinho e a comida, voltou-se para Esther com um olhar de afeição.
"Qual é o seu pedido, rainha Ester?" Ele perguntou, sua voz carregada de curiosidade e promessa. "Será atendido, mesmo que seja metade do meu reino." Ester sentiu o peso do momento. Suas palavras agora determinariam não apenas seu destino, mas o de todo o seu povo. Com uma voz clara e firme, ela respondeu: "Se encontrei graça aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado de vossa majestade, poupe minha vida. Este é meu pedido, e poupe meu povo. Este é meu desejo." O silêncio caiu sobre o salão como um manto pesado. O rei Xerxes, surpreso pela súplica inesperada, franziu o senho em confusão. Quem é ele? Onde está o homem que ousaria fazer tal coisa? Ele exigiu, sua voz trovejando pela sala. Ester, com o coração batendo forte, mas com determinação inabalável, apontou para Hamã. O adversário e inimigo é este perverso Hamã, ela declarou, sua voz carregada de emoção contida. O rosto de Hamã empalideceu, o terror evidente em seus olhos, enquanto ele olhava de Ester para o rei. O choque da revelação o deixou sem palavras, sua arrogância anterior desmoronando diante da ira crescente do rei. Xerxes, consumido pela fúria, levantou-se abruptamente e saiu para o jardim do palácio, deixando Hamã sozinho com Ester. Desesperado, Hamã se jogou aos pés da rainha, implorando por misericórdia. Mas, naquele momento, o rei retornou, interpretando erroneamente as ações de Hamã como uma afronta adicional. Ele até mesmo ousa molestar a rainha na minha presença e em minha própria casa. Xerxes rugiu, sua voz ecoando pelas paredes do salão. Assim que as palavras deixaram os lábios do rei, os oficiais cobriram o rosto de Hamã, selando seu destino. Harbona, um dos eunucos do rei, viu uma oportunidade e falou: "Uma forca de 25 metros de altura está de pé junto à casa de Hamã. Ele a mandou preparar para Mardoqueu, que falou em benefício do rei." O rei, ainda fervendo de raiva, deu sua ordem final: "Enforquem-no nela." E assim, Hamã foi levado e enforcado na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. A ironia de seu destino não passou despercebida por ninguém, e um senso de justiça divina parecia pairar no ar. O palácio de Suzã fervilhava com uma energia renovada. A notícia da queda de Hamã e da revelação de Ester como judia se espalhou rapidamente, criando uma atmosfera de expectativa e incerteza. Ester, agora reconhecida como a salvadora de seu povo, enfrentava um novo desafio: reverter o decreto que ameaçava a existência dos judeus em todo o Império Persa. Naquela manhã, Ester foi novamente à presença do rei Xerxes, desta vez acompanhada por Mordecai. O rei, vendo sua amada rainha se aproximar, estendeu o cetro de ouro, convidando-a a falar. Com voz firme, Ester implorou: "Se for do agrado do rei, e se eu tiver encontrado graça aos seus olhos, que se escreva uma ordem para revogar as cartas que Hamã enviou, autorizando a destruição dos judeus em todas as províncias do reino." Xerxes, movido pelo amor a Ester e pela gratidão a Mordecai, que havia salvado sua vida no passado, concordou imediatamente. "Escrevam um novo decreto em meu nome", ordenou ele, "e selem-no com meu anel real. Nenhum documento assim selado pode ser revogado." Mordecai, agora vestindo as roupas reais que simbolizavam sua nova posição de honra, trabalhou incansavelmente com os escribas do rei. Eles redigiram um novo decreto que não apenas revogava a ordem de destruição, mas também concedia aos judeus o direito de se defenderem e de se vingarem de seus inimigos. O novo decreto foi escrito em todas as línguas e escritas do império, desde a Índia até a Etiópia. Mensageiros montados em cavalos velozes e mulas partiram em todas as direções, levando a notícia da salvação dos judeus para os confins do reino. Quando Mordecai saiu da presença do rei, estava vestido com trajes reais de azul e branco,
uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. A cidade de Suzã celebrou com gritos de alegria. Para os judeus, era um tempo de felicidade, júbilo, alegria e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e celebrações. E muitos gentios se declararam judeus, porque o temor aos judeus se apoderou deles. Ester, observando a transformação que sua coragem havia desencadeado, sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade. Ela sabia que sua jornada não havia terminado. Ainda havia muito a ser feito para garantir a segurança e o bem-estar de seu povo. Enquanto o sol se punha sobre Suzã, lançando um brilho dourado sobre o palácio, Ester e Mordecai se encontraram nos jardins reais. Eles refletiram sobre os eventos extraordinários que haviam vivido e sobre o futuro incerto que ainda os aguardava. "O que acontecerá agora?" perguntou Ester, sua voz carregada de preocupação. Mordecai, com um sorriso gentil, respondeu: "Agora, minha querida, começamos a construir um futuro em que nosso povo possa viver em paz e segurança. O caminho à frente ainda é longo, mas juntos, com a bênção do Eterno, prevaleceremos." Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Ester e Mordecai permaneceram em silêncio, contemplando o milagre de sua sobrevivência e a responsabilidade que agora carregavam. O 13º dia do mês de Adar chegou, trazendo consigo uma atmosfera de tensão e expectativa por todo o Império Persa. Este era o dia que Ramã havia designado para a destruição dos judeus, mas agora, graças à intervenção de Ester e Mordecai, tornou-se o dia em que os judeus tinham permissão para se defender. Nas ruas de Suzã e em todas as províncias, desde a Índia até a Etiópia, os judeus se reuniram, prontos para proteger suas vidas e suas famílias. O novo decreto, selado com o anel do rei Xerxes, não apenas lhes dava o direito de se defender, mas também de contra-atacar seus inimigos. A notícia da queda de Amã e da ascensão de Mordecai havia se espalhado rapidamente, mudando o equilíbrio de poder e fazendo com que muitos repensassem suas ações contra os judeus. Em Suzã, a capital, Mordecai emergiu do palácio vestindo roupas reais de azul e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. Sua presença era um símbolo vivo da reviravolta dramática nos eventos, inspirando coragem nos judeus e temor em seus adversários. Muitos dos oficiais provinciais, governadores e nobres, temendo o poder de Mordecai, passaram a apoiar os judeus. À medida que o dia avançava, relatos começaram a chegar de todas as partes do império. Os judeus, unidos e determinados, conseguiram repelir aqueles que buscavam prejudicá-los. Em Suzã, eles derrotaram 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, um golpe simbólico contra o legado do homem que havia planejado seu extermínio. Quando o rei Xerxes foi informado dos eventos em Suzã, ele se voltou para Ester, perguntando o que mais ela desejava. Com uma mistura de firmeza e prudência, Ester solicitou que os corpos dos filhos de Ramã fossem expostos publicamente e que os judeus em Suzã tivessem mais um dia para se defender contra quaisquer ameaças remanescentes. O rei concordou, demonstrando seu apoio contínuo à causa dos judeus. No 14º dia de Adar, os judeus em Suzã continuaram a se defender, enquanto nas províncias eles já descansavam e celebravam sua vitória. O número total de seus inimigos derrotados chegou a 75.000, mas é importante notar que os judeus não tocaram nos despojos, mostrando que sua luta era pela sobrevivência, não por ganhos materiais. A vitória dos judeus foi completa e decisiva. O que deveria ter sido um dia de luto e destruição transformou-se em um dia de alegria e triunfo. Em todas as cidades e vilas, os judeus celebravam com festas e trocas de presentes,
gratos pela sua libertação miraculosa. Mordecai, reconhecendo a importância histórica desses eventos, registrou tudo o que havia acontecido. Ele enviou cartas a todos os judeus do Império, próximos e distantes, estabelecendo que eles deveriam celebrar anualmente os dias 14 e 15 de Adar. Estes dias seriam conhecidos como Purim, em lembrança de como a sorte lançada por Amã para destruí-los havia se voltado contra ele. Assim, o que começou como um plano para aniquilar os judeus terminou como uma afirmação de sua resiliência e fé. A história de Ester, Mordecai e a salvação do povo judeu se tornaria uma narrativa de esperança e coragem, lembrada e celebrada por gerações. Os dias que se seguiram à vitória dos judeus foram de grande alegria e celebração em todo o Império Persa. O rei Xerxes, impressionado com a sabedoria e lealdade de Mordecai, decidiu elevá-lo a uma posição de grande poder, segundo apenas ao próprio rei. Esta decisão não foi apenas um reconhecimento dos serviços prestados por Mordecai, mas também um sinal claro da mudança de atitude em relação aos judeus em todo o reino. Numa cerimônia solene no Palácio Real, Mordecai foi investido com as vestes reais de púrpura e linho fino, e uma grande coroa de ouro foi colocada sobre sua cabeça. O povo de Suzã, que antes o via como um simples escriba sentado nos portões do palácio, agora o aclamava como um dos homens mais poderosos do império. A transformação era tão notável que muitos mal podiam acreditar no que viam. Enquanto Mordecai assumia suas novas responsabilidades, Ester continuava a exercer sua influência como rainha, trabalhando incansavelmente para garantir a segurança e o bem-estar de seu povo. Juntos, eles formavam uma parceria poderosa, usando sua posição para promover a paz e a justiça em todo o império. A história de como um povo condenado à destruição havia não apenas sobrevivido, mas prosperado, espalhou-se rapidamente por todas as províncias. Muitos não-judeus, impressionados com a reviravolta dos eventos e temendo o poder dos judeus, decidiram se converter ao judaísmo. A fé que antes era desprezada, agora era vista com respeito e admiração. Mordecai, em sua nova posição, implementou políticas que beneficiavam não apenas os judeus, mas todos os povos do império. Sua sabedoria e compaixão eram elogiadas por muitos, e até mesmo aqueles que antes o desprezavam, agora buscavam seu conselho e favor. À medida que os anos passavam, a história de Ester e Mordecai se tornou uma lenda, contada e recontada em todo o império. Era uma história de coragem, fé e a intervenção divina, um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, havia esperança para aqueles que permanecessem fiéis. O reinado de Xerxes, antes marcado por excessos e decisões impulsivas, agora era visto como uma era de prosperidade e justiça, graças em grande parte à influência de Ester e Mordecai. O Império Persa, vasto e diverso, havia se tornado um lugar onde diferentes povos podiam coexistir em paz, unidos sob a liderança sábia de seu rei e seus conselheiros. Assim termina a história de Ester, uma jovem que arriscou tudo para salvar seu povo, e de Mordecai, cujo amor e orientação a guiaram através dos perigos da corte real. Sua coragem e fé não apenas salvaram os judeus da destruição, mas também transformaram um império inteiro, deixando um legado que seria lembrado por gerações. Se essas histórias tocaram seu coração e você acredita no poder da Bíblia, deixe seu amém nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos inspiradores